Já estamos ao vivo. Boa noite, eu sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. Hoje mais uma live de vídeo. A gente tem feito aí semanalmente. Vamos falar hoje sobre apometria, falar um pouquinho de orixá, falar de Umbanda, um bate-papo aqui com a Deise e com a Lisete. Olha o pessoal que está chegando aí, ó, Kelly Vaz de Lima, Inês Oliveira. A gente faz um esquenta no início da live, né, pessoal? Até o Facebook aí distribuir no feed de notícias, por isso que a gente demora um pouquinho, os cumprimentos. Gabriel Ângelo, tenda de Umbanda Luz de Aruanda, de Goiânia, aí nosso abraço ao Gabriel, né? Muita axé aí para casa lá. Digam da onde vocês estão falando, pessoal, que a gente cumprimenta. Quitéria Rodrigues da Silva, Gisele de Fac, boa noite. Eduardo Gonçalves. Boa noite, Liz. Boa noite, pessoal. Mais uma live, né? Mais uma live, estamos aqui juntinhos para conversar com vocês sobre esse assunto palpitante que é a apometria. Boa noite, Deise. Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente com muita alegria, eu e a Lisete. Vamos conversar bastante, né, Lisete? Vamos. E como a gente tem feito sempre, bom, Gláucia Marques, ó, do Rio de Janeiro, boa noite. Sandra de Oliveira, de Santo André, boa noite. Ana Cristina, Belo Horizonte, muito axé para você, Ana Cristina. Jean Pereira de Osório, Gilberto Pereira. Elisa Porto, do Rio de Janeiro, Terreira Luz de Umbanda. Legal, gente. Legal mesmo. João Vitor Oliveira, Tempo de Umbanda Luz Divina de Volta Redonda. Nosso abraço aí para todos os irmãos de Volta Redonda. Tatiane Freitas de Guarulhos, Roberto Primo de Rolândia. Pessoal, como a gente tem feito sempre nas nossas lives, olha aí o que nós preparamos na noite de hoje aí. Então, pessoal, todos aqueles que nessa noite compartilharem dessa nossa live sobre apometria estarão concorrendo ao final da live ao livro Apometria, o guia de estudo prático. Compartilhe com a gente, daqui a pouco eu volto. Obrigada. Então, a nossa base é o livro Apometria aos Orixás e as Linhas de Umbanda. É o nosso livro base de estudo da nossa live da noite de hoje. Antes de nós começarmos aqui, a gente tem uma pauta de perguntas aqui que Lisete vai responder, a Deise também. Eu quero ler uma mensagem, pessoal, que eu acho que é oportuna. Essa mensagem chegou às nossas mãos na noite de hoje. E esse momento que nós estamos passando, né, tão desgastante, em termos de ética, né, no Brasil, essa quebra de decoro, essa quebra de ética. Agora a gente está discutindo mala de dinheiro, né, na mídia aí. Não sabia que tinha mala de dinheiro, pegou a mala de dinheiro, não pegou. Até o nosso presidente da República envolvido, aqui sem nós entrar num senso de valor e não querendo politizar a nossa live, mas eu não poderia deixar de ler aqui uma mensagem que nos chegou do Preto Velho, Pai Benedito do Cruzeiro. E Pai Benedito do Cruzeiro nos diz o seguinte: pisa devagar, Zefio, pisa devagar para não machucar os pés. Aprende a ouvir e nunca fale mais que os outros. Ao chegar, sendo mais novo, observa os mais antigos. Sê prudente nas atitudes e aguarda o tempo, que para tudo tem medida. E lembra, Zefio, nenhum dente da boca ou um fio de cabelo te pertence. Não levará para o túmulo igual um cofre amarrado nas pernas. A tua cruz, Zefio, não é maior e nem mais pesada a de ninguém, e todos têm a sua para carregarem, no tamanho exato de suas forças. Mensagem de Pai Benedito Cruzeiro,
um preto velho da linha do Cruzeiro das Almas, nos dando um recado aí que nem os dentes da boca, nem um fio de cabelo a gente leva para o túmulo, que não é cofre que nós amarramos nas pernas. E nesse momento, uma entidade da linha das almas nos traz essa mensagem para a nossa reflexão. Acho que nós estamos precisando no nosso coletivo a cobiça, a ambição desmedida, a quebra de valores éticos, né? O individualismo, os interesses, a corrupção e esses espíritos abnegados que vêm sempre nos abençoar, nos dar uma mensagem, que os pretos velhos na noite de hoje, que são trabalhadores operosos em todas as lides de apometria por esse Brasil, estejam nos intuindo, nos guiando, que a gente tenha uma live com harmonia, com esclarecimento e, acima de tudo, com aquele sentimento de poder auxiliar o próximo. Olha o que nós preparamos aí na noite de hoje. Então, pessoal, todos aqueles que estiverem compartilhando essa noite da nossa live estarão concorrendo, afinal, ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que é um guia de estudo prático da apometria na Umbanda. Vamos compartilhar o saber, vamos compartilhar até o final da live e vocês vão receber em casa o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Obrigada. Muito importante, ao final da live será feito um post. A Sarita ali, que está nos auxiliando na divulgação do livro, ela vai fazer um post que vai constar o perfil do ganhador. Então é importante que você, ao final da live, dê uma olhadinha aí na linha do tempo, aí carrega a página, atualiza a página Pérola de Ramatiz, confere. Se você ganhou, mande o endereço para nós, com o nome completo, onde vai estar divulgado ali no post, juntamente com o seu perfil, tá bom? Muito boa noite quem está chegando agora, Inês do Centro Espírita, José Baiano de Goiânia. Boa noite, meu irmão, Axé Saravá Fraterno, para toda a sua corrente. Luiz Carlos Alcântara, José Praulon Filho, boa noite a todos. Então, vamos começar nosso bate-papo? Se fala muito de apometria hoje em dia, apometria na Umbanda. Às vezes o consulente vem nos procurar e ele já chega assim, ó, me disseram para mim fazer uma apometria, preciso fazer uma apometria, eu quero que faça uma apometria, mas não sabe o que é uma apometria. Eu diria que a maioria dos consulentes não sabem bem o que é uma apometria ou o que é a apometria. Nas redes sociais a gente também percebe o que o pessoal às vezes não sabe realmente o que é uma apometria. Lisete, você que trabalha com apometria há tantos anos, dirigente de grupo, né, estudiosa, além de médium, pesquisadora, escritora, o que é apometria, Lisete? Apometria é uma técnica terapêutica espiritual. A apometria é baseada no desdobramento anímico, ou seja, o afastamento dos três corpos que pertencem ao quaternário inferior: etéreo, astral e mental inferior, promovida pela força mental de uma outra pessoa ou de um grupo. E proporciona, então, o atendimento e o tratamento de um ser, permitindo que se acesse às dissonâncias vibratórias deste ser. Na realidade, a apometria é uma técnica de tratamento espiritual, baseada no que se chama desdobramento anímico, que proporciona o desdobramento dos médiuns atuantes no grupo e também do atendido ou do consulente, para que se possa acessar os campos vibratórios deste consulente. Isto é apometria. Deixa eu ver se eu entendi. O pessoal acha que o desdobramento, você perde a consciência, que você tem uma catalepsia, uma letargia, né? Entra num estado de dormência. Não é? Isso não acontece no desdobramento induzido no trabalho de apometria. Não.
Isso não acontece até porque esse desdobramento apométrico, ele difere do desdobramento natural, que acontece durante o sono, e difere do desdobramento usado nas viagens astrais. Nesse desdobramento apométrico, o sensitivo não perde a consciência, ele mantém a consciência. Até porque se fosse ao contrário, fosse um desdobramento total, vamos dizer assim, que o sensitivo perdesse a consciência, ele não ia trabalhar. Não seria um trabalhador, não teria como ser um trabalhador. Não teria como trabalhar. Em letargia, dormente, exatamente. Como é que ele vai... Porque aí a consciência se deslocaria, né, deles. Posso completar? Pode. O desdobramento natural, né, do sono, a consciência, quando a pessoa dorme, a consciência vai toda para o corpo astral. E a pessoa, ela, dependendo do esclarecimento dela, ou ela fica mais perto do corpo físico, né, o corpo astral, ou ela fica pela casa, e poucos que saem, né, a passeio. Tem a viagem astral, ou projeção, né, da consciência, que esse desdobramento ele é mais consciente, a pessoa tem um foco. E ela vai dormir, né? Vai ter aquele... os órgãos vão ficando mais assim lentos, o metabolismo mais lento, e ela vai fazer suas excursões lá no astral, a trabalho, a pesquisa, e aí tem um amparador, se for uma intenção positiva, ela vai ter um amparador que vai guiar no plano astral. Se a intenção dela é negativa, ela vai estar se sintonizando com espíritos densos. Já a apometria, o que acontece com a apometria? Através dos pontos, né, a contagem lenta, e com os pontos, os nossos corpos estão assim, ó, bem alinhados. Quando há esse desdobramento apométrico, ele vai centímetros deslocar o corpo astral do corpo físico. Apenas alguns centímetros. E o duplo, ele vai se expandir. Por que o duplo se expande? Porque nós precisamos do ectoplasma. Na apometria, o ectoplasma é assim, a substância essencial, primordial. E nesse deslocamento de centímetros, o que vai acontecer? A entidade, guia, protetor, vai poder incorporar. O sofredor, o obsessor, também vai se utilizar dessa brecha para ter o choque anímico. E a consciência, ela vai ficar expandida, ela vai ficar corpo astral e corpo físico. Nós vamos receber as mensagens, as imagens, os cheiros do plano astral, né, Lisete? E vamos repassar para o dirigente, para o grupo, no plano físico. Então, não tem essa dormência, não tem dormir. Se ele dorme, ele não tem como passar as informações, né, Lisete? Exato, exatamente. Muito bem, quem está chegando agora, boa noite. Numa live, eu sou Norberto Peixoto, falando de apometria, um pouco de umbanda, de orixá. Nesse momento, estamos falando sobre desdobramento, né, capacidade anímica que todos nós temos, desdobramento durante o sono físico. Pessoal, incorporação, o transe na umbanda não acontece se não houver um desdobramento do perispírito, né, do nosso corpo astral. Olha que interessante aqui, ó. Mafinote, ela está perguntando o seguinte: então, o desdobramento é um processo anímico. Pode-se dizer que é uma regressão consciente, até mesmo para o médium inconsciente? Quer dizer, o pessoal confunde desdobramento com regressão. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Desdobramento com regressão de memória. Não tem nada a ver. E na apometria se faz regressão de memória? Se houver necessidade, se fará a regressão de memória. Mas o consulente não tem acesso a informações de vidas passadas. O consulente não tem acesso a informações de vida passada e é simplesmente feito por necessidade terapêutica. E é indicado pelo plano espiritual. Indicado pelo plano espiritual, porque quem determina o âmbito do atendimento é a espiritualidade. Não somos nós, trabalhadores, que vamos determinar o âmbito do atendimento, o que vai ser feito durante aquele atendimento. Que o pessoal comenta nessa curiosidade da regressão ou de informações de vidas passadas,
que alguns grupos de apometria iriam além do necessário e ficariam naquele pulso magnético e ali provocando nessas informações, buscando e fugiria ao âmbito do trabalho, objetivo do trabalho, que não é esse. Nós ficar procurando, ou mesmo a curiosidade do grupo, do dirigente, de ficar querendo saber, e vamos mais, vamos provocar isso, vamos pulso magnético, vamos fazer contagem. E chega um momento que isso perde a finalidade, porque a finalidade do desdobramento não é esse, né? Não, a finalidade não é essa. Nós não somos investigadores de vidas passadas, né? Não. Não cabe a nós investigar e nem decidir, e nem julgar. Então, quem vai determinar o âmbito, como eu disse, do atendimento é a espiritualidade. Não somos nós que vamos ficar buscando, investigando, puxando, porque não nos diz respeito. Não nos diz respeito nada em relação àquele ser que ele fez, que ele deixou de fazer. Não é conosco. Nós não temos o mérito de julgar. Quem tem a capacidade de determinar o que vai ser feito é o plano espiritual. É o plano espiritual. Porque eles é que conhecem. E até porque a espiritualidade ela não se presta para isso, Não, né? a De espiritualidade estar não se mexendo presta. na vida. Porque o consulente, a pessoa ela vem à procura de uma apometria quando ela está em sofrimento, em totalmente desarmonia. E ela já vem explicar o que ela tem. Olha, eu estou com pânico, eu estou com medo, eu não consigo sair de casa, eu estou depressivo. E o grupo vai trabalhar em cima dessas informações, né, Elisete? Exato. Nós costumamos dizer o seguinte, nós não pulamos a cerca, ou seja, nós não vamos além do que é necessário. Nós, no nosso trabalho, fizemos exatamente o que for necessário, nem a mais nem a menos, porque não compete a nós. Muito bem, legal, já estamos com 206 pessoas aí nos assistindo. Obrigado a todos que estão conosco na noite de hoje. Gratidão, meu irmão, por você permitir nós entrarmos aí no seu smartphone, no seu desktop, no seu computador, aí, na sua linha do tempo, no Facebook. Muita gratidão pela confiança em nosso trabalho e nas informações que nós estamos trazendo. A finalidade da live é informativa. Nós não formamos médiuns, nós não consagramos, não iniciamos ninguém. Se você tem interesse em se aprofundar no trabalho de apometria e as noções básicas, né, de um trabalho de apometria focado, direcionado para a Umbanda, veja aí promoção que a Livraria do Triângulo está na noite de hoje para a nossa live. Então, pessoal, veja aí quanta informação está sendo passada nessa noite. Esse assunto é bastante instigante, a gente sabe. Então, vamos compartilhar essa live e aí no final você poderá ganhar o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Mas no final nós vamos falar de novo com vocês a respeito do ganhador, dando as informações de como vocês devem proceder. Vamos lá, compartilha a nossa live, vamos continuar estudando essa noite. Obrigada. Então, nós estamos falando sobre o desdobramento induzido, que é a base da apometria, e entre diversas considerações aqui que fizemos, a importância é que o médium, o trabalhador de apometria, não perde a consciência, ele tem que ter controle do fenômeno do desdobramento induzido, onde ele fica com a percepção alterada, né? A percepção auditiva, a visual, percepções do mundo astral, e a sensibilidade sinestésica alterada. O que é isso? Ele vai sentir a emoção do consulente ou de espíritos que estão vibrando naquele trauma, naquela dor, naquele sofrimento. Ele vai cheiros, odores. E essas informações são necessárias para que o direcionamento dos trabalhos de apometria objetive a doação fluídica necessária para encaminhar espíritos sofredores, né? Mudar cenários astrais, que esses espíritos por vezes ficam retidos, né? Bolsões, enfim. Então o desdobramento é a base do trabalho de apometria. E a Deise comentou que o consulente, ele vem com uma motivação, ele vem com uma dor, ele procura a apometria, né, um transtorno, e por vezes já passou no centro espírita, já passou na igreja,
já está indo no médico e ele vem procurar Umbanda ou apometria como um último recurso. A apometria resolve a vida das pessoas, Deise? Não, a apometria ela não resolve a vida de ninguém. Nós somos responsáveis pela nossa vida, né? Através da nossa transformação, dos nossos pensamentos, das nossas emoções, do nosso modo de agir, que nós vamos transformar a nossa vida. O que a apometria faz, essa técnica, ela nos alivia nos momentos de maior sofrimento e desequilíbrio. Então, quando a pessoa vem procurar a apometria, ela é tirado aquela carga mórbida que está em cima dela, que está atrapalhando o seu modo de pensar, o seu modo de agir. E isso dentro do merecimento da pessoa, dentro daquilo que é possível fazer naquele momento, é retirado os obsessores, os campos de magia, é retirado aquilo que dá para ser feito. E aí ela se sente aliviada. A sua clareza mental retorna e ela vai poder, aliviada, né, ela vai poder tomar outro rumo na sua vida. Mas quem vai dar o passo, quem vai fazer a transformação é a própria pessoa. Tem muitas pessoas que acham que ao fazer um atendimento apométrico, elas vão resolver todos os problemas da vida dela. Só que a apometria, gente, não é balcão de negociação com a espiritualidade. Não é garrafada milagrosa. A apometria não faz milagre. Existe um trabalho duro que tem que ser feito, e esse trabalho tem que ser feito pelo consulente, pela pessoa que está pedindo o atendimento. Vai ser orientada, vai ser esclarecida em vários pontos em que ela vai precisar fazer uma modificação na sua maneira de ser, no seu comportamento, hábitos arraigados, enfim, uma série de coisas. Só que assim, é trabalho duro que a própria pessoa vai ter que fazer. Infelizmente, pelos nossos anos que nós temos com o trabalho de apometria, a gente percebe que as pessoas querem as coisas fáceis, que resolvam para mim. Olha aqui está o meu pacote de problema. Como uma vez nós já atendemos, for fazer a triagem, e a pessoa pediu um momento para nós, abriu a bolsa e tirou uma listinha, cheia de coisas que ela precisava trabalhar. A pressão dela estava alta, ela precisava vender o imóvel, ela estava com problema com os filhos. Infelizmente, as pessoas são assim, eu vou entregar o meu pacote e vocês resolvem para mim. A apometria, ela trabalha aquilo que outras terapias não conseguiram trabalhar. Então, aquela harmonização nos chakras, vai numa casa espírita, vai num terreiro de Umbanda tomar um passe, vai assistir uma palestra, vai tentar mudar teus pensamentos, o teu modo de agir, vai fazer força para que a coisa mude. Quando a pessoa já vem com a receita, olha, eu estou com um campo de magia que fizeram para mim, e já me disseram, então eu tenho que tirar. E geralmente aquela pessoa não está com campo de magia, coisíssima nenhuma. Ela, na verdade, quando a pessoa está magiada, ela nem sabe. Nem se simplesmente, dá conta, né, Lisete? Nem a se vida dá dela conta, desaba e ela não sabe por que desabou a vida, ela fica né? tão estonteada que ela nem sabe o que está acontecendo. E tem pessoas que já chegam dizendo para nós, o meu obsessor. Eu acho que é chique ter um obsessor de plantão junto conosco, né, Deise? É chique. Meus irmãos, mais uma live. Norberto Peixoto conversando com a Deise e com a Lisa, estão trazendo alguns saberes, dividindo, elas são dirigentes de apometria, tem uma larga experiência aí com o trabalho apométrico. Se você quer se aprofundar, olha aí, pessoal, o que a Livraria do Triângulo está fazendo. Então, pessoal, vamos aproveitar e vamos compartilhar mais uma live aqui do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. E ao final dessa live de hoje, com esse tema bastante instigante e polêmico que é a apometria, vamos passar adiante o saber, a informação, vamos conhecer melhor e vamos compartilhar a nossa live. O livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda está esperando por você. Até daqui a pouco. A apometria pode ser aplicada em qualquer lugar, Deise?
Perguntaram aqui o pessoal perguntou, até esqueci de anotar o nome. A apometria pode ser aplicada em qualquer lugar? Bom, a apometria, ela tem que estar amparada por uma egrégora espiritual. Ela tem que ter as entidades que acompanham aquele grupo e para fazer o trabalho, porque só os trabalhadores não fazem nada. Quem faz tudo, na verdade, é o plano espiritual. Se tu vai fazer uma apometria em qualquer lugar, em qualquer hora, que tipo de espíritos que tu vai estar te amparando nesse momento? Né, Lisete? Eu diria que é temerário, bastante temerário. Eu acho que nós temos que ter mais cuidado com esse tipo de trabalho, temos que ter amparo da espiritualidade e confiança extrema na equipe espiritual. Se nós não tivermos, não devemos nem começar. A gente tem visto esses atendimentos com apometria individuais, né? A pessoa trabalhar sozinha. Isso até hoje é um pouco comum aí nas redes sociais e o pessoal anuncia. Tem aqueles que se destacam mais, né? Viajam, agendam nos hotéis e promete desde resgatar a alma gêmea, encaminhar personalidades intrusas do passado, realinhar karma e aquelas promessas que a gente, à luz da razão, a gente entende que não é possível isso, né? Porque se nem Jesus, que foi o mestre dos mestres em terra, trabalhou sozinho, verdade. Ele começou a sua pregação, seus milagres, após reunir os 12 apóstolos, né? Que sempre estavam com ele, né? Na caminhada dele em terra. A gente percebe que isso acaba sendo um processo falso, uma promessa falsa, utilizando-se o encantamento que a apometria causaria. Então, eu entendo que nós temos que submeter tudo ao crivo da razão, ao bom senso, e, acima de tudo, não nos deixar deslumbrar, né, Lisete? Acho que a apometria deslumbra, né? Deslumbra porque ela abre um leque de possibilidades e as criaturas acham que podem fazer qualquer coisa. Não é assim, gente. Não é bem assim. Nós não podemos fazer qualquer coisa e não podemos ficar brincando com a vida das pessoas. Isso é muito sério. A apometria é muito séria para grupos sérios, para gente séria. Não é tão simples como as pessoas dizem. Não é assim. É tudo muito fácil. É uma panaceia. Não é, pessoal. Tem que ter muita responsabilidade, tem que ter conhecimento, tem que ter amparo da equipe espiritual. É que eu sempre digo, né, Lisete, por mais que a gente estude sobre o plano astral, né, o que acontece no mundo extrafísico, nós não sabemos nada. E é muito fácil, se nós não estivermos dentro de uma disciplina, de uma organização, dentro de uma, né, amparado pelos guias e protetores, é muito fácil da gente cair no fascínio, né? É muito fácil. É que nem criança que se encanta com pirulito, com a fábrica de chocolate, fica encantado, né? A apometria, ela trabalha com manipulação de energias. Algum de nós pode, em sua consciência, dizer que sabe o que realmente acontece no âmbito astral com essa manipulação de energias? Nós sabemos quais os tipos de energia que nós podemos manipular ou não a favor daquele consulente? Nós temos noção do que está acontecendo no plano astral? Será que eu sei o que acontece no plano astral? Não, e até onde tu pode ir qual é, naquele trabalho, naquele consulente. Pessoal, a apometria, se tu der um passinho errado, tu já está fazendo magia negativa. Exatamente. Se tu está indo além do merecimento do consulente, tu está fazendo magia negativa. E aí não tem mais egrégora, não tem um plano espiritual contigo. Eles não vão ficar contigo. Se tu está indo contra as leis, eles não vão se enredar pelo grupo. Então, se tu não tem um local com disciplina, organização, regra, que por mais que seja aquele estalo, um falando ali, um incorporando ali, mas é uma organização, não é uma brincadeira. Existe uma organização neste trabalho e ela tem que ser respeitada. Alete Dudu Digi.
ou Gigi, boa noite, Charlete. Ela diz o seguinte: já participei como paciente de uma apometria. Foi sensacional. E foi um sucesso. E hoje estou curada. A intenção foi que a minha doença não fosse um câncer. Como eu já tinha passado por essa doença, corri o risco. Mas não me foi dada essa oportunidade e hoje estou curada. Alete, Dudu Gigi, obrigado pelo seu comentário. Viu, Alete, você não foi curada porque você passou por uma apometria. Exatamente. A apometria não faz isso, minha irmã. Você foi curada porque você teve merecimento, porque você era o seu momento cósmico de oferir a cura, né? A apometria foi tão somente o meio para despertar em você o seu curador interno, né? A capacidade do seu espírito, que ela é latente na sua divindade. Nós todos temos aquilo que Jesus disse, a tua fé te curou, tá, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Atenção, olha aí o que a Livraria do Triângulo está fazendo para a gente. Então, pessoal, todos aqueles que estiverem neste momento compartilhando da nossa live estarão concorrendo ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. No final da nossa live, você entre depois na nossa linha do tempo, logo depois da live, e você verá ali quem é o ganhador da noite. E eu peço que esse ganhador entre em contato conosco, mandando seu nome completo, endereço e CEP para poder receber gratuitamente em sua residência o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Vamos lá, gente, vamos compartilhar essas informações, vamos estudar. Obrigada. A Carla de Paula. Boa noite, Carla. Ela diz o seguinte, olha, gurias. Gostaria de ouvir a opinião de vocês sobre o que andam chamando de autoapometria, ou dos perigosíssimos atendimentos feitos por uma só pessoa, sem o suporte de um grupo. A gente acabou de responder isso aqui, né? Ela continua. Muito me choca saber que essas práticas vêm ganhando espaço e adeptos sem responsabilidade alguma sobre o uso de técnicas apométricas, tanto para o médium despreparado quanto para o consulente. Olha só. Atendimento apométrico individual, pessoa sozinha, e ela ainda faz pelo Skype. E eu sei também que tem pessoas que estão trabalhando com a Preta Velha ou com o Preto Velho, então está incorporado no Preto Velho, no Preto Velho, e faz o atendimento de apometria à distância. Veja bem, como tudo, o ser humano tem a capacidade de impor a sua ética, ou a sua ausência de ética, porque não é a apometria que falha, não é as redes sociais que determinam o nosso caráter. O Facebook tem muita pornografia no Facebook, tem muita coisa que não é boa no YouTube. Você aprende até a se suicidar, fazer uma bomba, uma arma caseira. Como tem muitas coisas que são boas. Então a nossa infantilidade espiritual e o pouco preparo ainda na ética cósmica e na lide com o outro nos afastam, né? Dessa ética maior que o cosmos se regula. Ao nosso ver, isso é uma falácia, tá, meus irmãos? Se vocês entram nessa de pagar, né, dar o número do seu cartão de crédito, abrir uma fatura, um atendimento apométrico pelo Skype, à distância, você está entrando numa coisa que é falsa e o seu imediatismo está te levando a esta ilusão. No olhar de Norberto Peixoto, eu não sou melhor que ninguém. Verdade? É aquilo, né? Se existe esses tipos de pessoas, é porque tem pessoas que procuram. Que procuram e querem solução imediata, sem fazer esforço. Esse é o grande motivo que está se alastrando esse tipo de atendimento hoje em dia. Muito bem, vamos continuar aqui a nossa pauta. Muitas perguntas entrando, perguntas boas. Obrigado, pessoal. Eu não vou conseguir lê-las todas, né, porque são muitas, mas a gente vai de tempo em tempo aqui pensando uma e vamos comentando aqui. Obrigado a todos vocês aí que estão comentando. Lisete, o que é necessário para um grupo de apometria, para formar ou para se fazer um grupo de apometria? O que é necessário, Lisete? Para se fazer um grupo de apometria, tem vários passos que a gente precisa dar. Primeiro, as pessoas têm que ter afinidade entre elas.
tem que ter afinidade, tem que ter verdadeira fraternidade entre elas têm que se entender, se compreender. O grupo precisa acreditar, confiar no dirigente e o dirigente precisa confiar e acreditar no grupo. Tem que haver uma troca, uma sintonia muito boa entre eles. Segundo lugar, estudar, ter disciplina. Precisamos conhecer a apometria, estudar a obra do Dr. Lacerda, precisamos procurar livros que falem sobre a apometria, livros bons, no nosso caso, né, que é Apometria e Umbanda. Nós temos a trilogia Apometria e Umbanda, Ramatiz, Norberto Peixoto. Gente, é excelente. Nós Muito temos bom. esse livro aqui, que esse livro conta, esse livro, na realidade, ele serve muito bem, ele é próprio para grupos. Esse livro nasceu de 10 anos de experiência do grupo, né? 10 anos de experiência. Não foi uma pessoa sentar e Não, escrever. não. Aqui está retratado Exatamente. o que o grupo de apometria do Triângulo da Fraternidade desenvolveu um processo de maturidade, de resiliência, de fazer os atendimentos com apometria sabendo o que está fazendo. Esse livro Então, fazer mais com menos. Exatamente. Porque a gente tenta fazer mais e não sabe o que está fazendo, porque Exatamente. escutou falar que tem que fazer assim, acha bonito, Isso mesmo. se encanta, é curioso, né? É curioso. É o mundo. bonito, a pessoa fica deslumbrada, eu sou apômetra. Então, esse livro é um roteiro de trabalho, para quem não conhece, quer conhecer, É o livro quer pé no montar chão. um grupo de Umbanda, com a apometria com Umbanda. Aliás, não tem como, gente, não tem como dissociar a apometria da Umbanda, porque as entidades, as linhas de trabalho estão ali, os falangeiros estão ali trabalhando conosco. A maioria do trabalho é feito por eles. Mas assim, tem que estudar muito, tem que estudar as técnicas, as leis apométricas, tem que procurar. Tem que estudar os Literatura, planos, tem os que planos, conhecer, os corpos. Exatamente, tem que conhecer o corpo humano, gente. Tem que saber onde é que ficam os órgãos, tem que entender dos chakras, tem que estudar. E para trabalhar é estudo, disciplina, estudo, disciplina, estudo, disciplina. Não tem como, não tem como. E outra coisa, acreditar na equipe espiritual. Gente, tem que ter confiança na equipe espiritual. Não confiança cega, não é isso. Sempre orai e vigiai. Mas assim, ó, nós temos que acreditar na equipe espiritual, porque na realidade são eles que fazem o trabalho. Então não é possível, no nosso olhar, um trabalho de apometria sem a atuação do mundo espiritual. Tu concebe um trabalho de apometria só anímico? Não. Você abrir campo, Não. ressonâncias do passado, Eu nem me atrair atreveria. bolsões de espíritos Não. sofredores? Gente, eu nem me atreveria a fazer isso, porque eu sei o alcance de todo esse trabalho aqui. Eu estudo há mais de 15 anos apometria. Nós estudamos, né, em grupos de atendimento. Então, gente, eu sei o perigo, eu sei o alcance do trabalho, eu sei até onde nós podemos ir. Ah, ela sabe tudo. Não, eu não sei tudo, mas nós estudamos e nós praticamos. E é prática, nós temos experiência, experiência em cima deste trabalho. E outra coisa, temos que prestar atenção em todos esses itens que eu falei. Está faltando um, que é muito importante, e agora me escapou. Evangelho. Ah, evangelho e terapia. Gente, não E a tem ética, como e a fugir. ética, né? Ética, Daquele evangelho. alicerce ético, né? De caráter ao trabalho. Né? Exatamente, exatamente. Não podemos dissociar a apometria da evangelho-terapia. Posso dar um exemplo, Lisete, nesse sentido? Vem um consulente, vem um consulente, Ele gosta de cliente. eles adoraram, né? Eles adoraram, Explica né? esse negócio de cliente aí, explica. O que você anda fazendo aí de mão? Não estou O meu fazendo tá nada. te olhando. Bom, pessoal, brincadeirinha de lado aí. Para descontrair. Vem um consulente, né? Ele preenche a ficha, ele coloca suas queixas, ele passa por uma triagem, né? E aí reunimos de 7 a 9 médiums, todos com as suas mediunidades, seus talentos diferentes um do outro, né? E com as técnicas, e nós vamos trabalhar com aquele consulente dentro do que ele explicou, né? Bom, nós vamos desdobrar os médios, vamos desdobrar o consulente,
E quando chega abrindo o campo, né, o campo energético, onde vão aparecer aquilo que nós precisamos trabalhar, não aparece nada. Fica tudo, podemos dizer, em silêncio e tudo escuro, assim, Silêncio total. Nada. A espiritualidade não mostra nada para nós. Nós temos as queixas do consulente, mas a espiritualidade não mostra nada. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Nós simplesmente damos um passe no consulente e pedimos que ele continue vindo na casa tantos dias, tantas semanas, para assistir palestra, tomar passe. Porque o momento dele ainda não chegou. Não está na hora, porque não é só o momento dele, é o momento de todos aqueles espíritos que estão envolvidos naquele caso, sofredores, obsessores, encarnados também, que estão ali envolvidos. Então, assim, o grupo tem que saber que tem momentos que ele não vai fazer nada, porque a espiritualidade está dizendo, não é para fazer nada, e ele tem que entender, compreender essa linguagem que a espiritualidade passa para nós, não é, Lisete? Nós dizemos assim, que não existe maturidade para ser feito aquele trabalho. O consulente não está no ponto de maturidade junto com todos os espíritos envolvidos, porque às vezes um consulente traz um bolsão grande de espíritos envolvidos com ele e não está naquele ponto de se fazer o trabalho. Não existe maturidade para isso. Então, ele vai ter que fazer um acompanhamento, vai participar dos atendimentos na sexta-feira, das gingiras públicas, e quando chegar num ponto em que ele estiver pronto, vai ser feito o trabalho e ele vai se beneficiar e todos aqueles vão se beneficiar. Muito importante tudo isso que está sendo falado, meus irmãos. E quem quer se aprofundar, olha aí. Então, pessoal, quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a apometria de forma séria, leia, estude e aproveite para ler então o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Compartilhe a nossa live e você estará concorrendo daqui a pouco mais a receber esse livro na sua residência. Vamos compartilhar saber e informação. Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Daqui a pouco volta. Obrigada. Teve um comentário aqui na live, pessoal, esqueci o nome da pessoa agora, que ela disse assim, que ela conhece um grupo de apometria que faz os atendimentos nas residências. Você marca com ele, eles vão até a residência, que não é feito em centro. E ela pergunta, então tem que ser feito num centro de Umbanda ou espírita? Veja bem, o ir até a casa dos consulentes, me parece que o pessoal não compreendeu o que é um desdobramento espiritual. Também estou achando. Porque o deslocamento físico, no olhar dos espíritos benfeitores que apoiam o trabalho da apometria, seria uma perda de tempo, né? Deslocamento, mobilidade urbana, e não há necessidade de você estar fisicamente com o corpo físico no local, além dos riscos inerentes, né, de você se deslocar, ir até um local, não estou falando nem espiritual. Então a gente percebe que por vezes falta um pouquinho de estudo, de compreensão do pessoal. Qual é a atmosfera psíquica dessa casa? Atmosfera psíquica, se tem um processo de obsessão, né? Como é que você lida com isso? Você indo fisicamente no local. Eu percebo que às vezes existe uma presunção, né, de você se sentir confiante demais, né, até se arriscando. Exatamente. Né? Eu acho muito temerário. E até porque existe o desdobramento apométrico em que os médiuns podem se desdobrar e se direcionar até aquela residência para ver o que está acontecendo lá. Não precisa a presença física. E será que o grupo não se sente importante porque ele foi requisitado a tal residência para fazer um trabalho? Realmente, que quando nós vamos trabalhar numa apometria, é colocado os campos de força. E o grupo trabalhando semanalmente, né, dentro de uma rotina de trabalho, aqueles campos de força vão sendo reforçados cada vez mais. E se hoje faz de uma residência, amanhã faz uma outra residência? Qual é a proteção da equipe espiritual que nós teremos nestes casos? Né?
Então, isso é muito importante a gente parar e pensar sobre esse tipo de coisa, né? Tem um aspecto do desdobramento, que isso causa muito fascínio, né? Muita curiosidade, ansiedade. A gente fala assim, a gente fala até sem sentir. Quando eu desdobro. Quer dizer, na verdade, o dirigente, o operador dos trabalhos não desdobra ninguém. Ele dá o comando magnético, né? Ele faz a contagem, os cânticos. Quem se desdobra é o sensitivo, é o médium, né? Dentro da sua sensibilidade perispiritual, anímica, e o seu guia espiritual, o seu amparador. Em verdade, quem opera do lado de lá e se apoia ao mesmo tempo, na mesma sincronia do comando verbal em terra, ou dos cânticos, ou da formação dos campos de força, ou da egrégora, é o guia espiritual. Ele que é o amparador, ele que induz o desdobramento, ele que acompanha o médium, ao menos no nosso olhar, porque nós não concebemos um desdobramento, né, Lisete, sozinho, né? Você concebe no nosso trabalho, todos esses anos, a gente fazer um desdobramento sozinho, sem o guia espiritual te amparando? Não, porque na realidade nós somos os medianeiros. Nós é que vamos servir de ponte com a espiritualidade para que eles trabalhem. São eles que fazem o trabalho, não somos nós. Naquele ponto, novamente, sem espiritualidade, nós não fazemos nada. Não se faz nada, exatamente. Olá, meus irmãos, quem está chegando aí na live agora, boa noite, sou Norberto Peixoto, estamos falando de apometria, de umbanda, de orixá. Olha que a Livraria do Triângulo preparou para nós. Então, pessoal, quem estiver neste momento compartilhando a nossa live de hoje, estará concorrendo ao final da live ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que é um guia prático de estudo sobre apometria. Vamos compartilhar, vamos levar informação e vamos concorrer ao livro que daqui a pouco será sorteado. Obrigada, gente. Dione Alves, boa noite, Dione. Está perguntando o seguinte: qual a diferença da apometria na Umbanda e no centro espírita ou espiritualista? Na casa onde trabalho, apesar de estarmos com todas as entidades atuantes na Umbanda, a nossa casa é espiritualista. Diones, apometria é uma técnica. Ela tem todo um roteiro de trabalho. Exatamente. O que se ela vai ser na casa espiritualista de Umbanda ou espírita, o que vai diferenciar é a normativa de cada casa, a organização. Você fazer a apometria no centro espírita, obviamente, será diferente de você realizar um trabalho de apometria num terreiro de Umbanda. No centro espírita você não vai poder acender uma vela, né? Você não vai poder ter um alguidar com água, você não vai poder cantar um ponto cantado, né? E tem que ser respeitado isso no centro espírita, porque a finalidade da apometria não é umbandizar o centro espírita, sim, nem espiritizar o centro de Umbanda. E às vezes há essas confusões, porque o trabalhador ele começa a querer impor aquilo que a casa não está organizada para isso. Não está preparada. Aí começa a jogar no espírito, né? Porque o preto velho quer cantar um ponto, ou o caboclo quer uma arruda, quer um alguidar com água. O meu Exu está pedindo uma fundanga, uma queima de pólvora. Meu irmão, se você está no centro espírita, não é o seu preto velho, não é o seu caboclo, é o seu Exu, é você que está sendo indisciplinado, que eles vão respeitar. Exato. Nada impede que o seu caboclo se apresente numa forma perispiritual que no centro espírita não cause conflito. Sim. E o inverso é verdadeiro, né? Exatamente. Sim. O médico lá do centro espírita, o enfermeiro, pode ser um preto velho no centro de Umbanda, porque para eles do lado de lá não tem essas divisões, né? Não, para eles não tem essa divisão. Eles podem trabalhar tanto na casa espírita como na casa de Umbanda, no centro espiritualista. Para eles não existe isso. Essas divisões aqui existem para nós. A mesma entidade pode trabalhar em vários lugares. Lisete, quem determina o foco dos atendimentos apométricos, ou quem determina o alcance dos atendimentos apométricos, ou o que se faz nos atendimentos apométricos? É o dirigente? É o sensitivo? É o médico? Quem determina isso? Quando nós estamos atendendo um consulente, que nós abrimos os campos do consulente
e fizemos o desdobramento apométrico do consulente, esse momento é muito importante, porque a partir deste momento, quem vai determinar o âmbito do trabalho, o que vai ser feito, o que vai acontecer, é a equipe espiritual, gente. Não somos nós. Nós não temos alcance para entender por que essas coisas aconteceram na vida daquele ser atemporal. Por que ele traz essas dissonâncias com eles? Nós não temos condições. Nós não sabemos até onde o trabalho vai ser feito. Então, assim, muita confiança na equipe espiritual, porque quem vai determinar são eles. E nós temos que prestar muita atenção, através da nossa intuição, através dos médiuns videntes, as informações que a espiritualidade vai passar para o grupo para que seja feito o atendimento. A Vilma Andrade, boa noite, Vilma, obrigado aí pelo seu comentário, tá, minha irmã? Ela está dizendo o seguinte: já fiz um tratamento com apometria e estava com lúpus, mas na realidade foi tudo espiritual. Tomei medicação 3 anos e não estava com lúpus, era tudo espiritual. Gosto muito dos seus livros, muito obrigado. Vilma, querido, obrigado pelo seu comentário. Olha só, Vilma, não existe isso de tudo espiritual. Nós somos um ser integral. Nós somos consciência, nós somos espírito, corpo astral e corpo físico. Então, minha irmã, há um eixo de vibração que perpassa nossos corpos espirituais. O que nós podemos inferir, por exemplo, que uma determinada moléstia ou enfermidade, o fato gerador é de cunho espiritual, mas não dá para dizer que seja só espiritual. Porque o corpo físico, ele é uma caixa de ressonância dos nossos corpos espirituais do espírito. Exatamente. Não é verdade, Elisete? Quando a gente, por vezes, passa essa ideia, eu já vi grupos de apometria passar essa ideia, não, é tudo espiritual, a gente resolve, dá para... nós somos... Dá a impressão que o corpo físico não é nada, e não funciona assim, né, Elisete? Quando chega no corpo físico, já é físico. É a expressão do espiritual no físico. Quando uma doença atinge o físico, é porque ela já drenou do espírito para o físico. O corpo vai drenar aquela doença, precisa drenar. Por que as doenças acontecem? Porque às vezes as pessoas precisam passar por aquilo ali. A doença tem uma finalidade, em que a pessoa tem que prestar atenção, tem que buscar saber o que é que está acontecendo, qual é o desequilíbrio psicoespiritual que está influindo na sua caminhada naquele momento. Ela vai ter que buscar. Alguns se curam, sim, alguns se curam, porque eles tiveram merecimento. Eles fizeram por merecer a cura. Estava previsto na caminhada deles, gente. Não cai um fio de cabelo de ninguém, sem que seja necessário. E vai acontecer na caminhada de cada um exatamente o que tem que acontecer, nem mais, nem menos. A doença é praticamente um aprendizado, né? A doença é um aprendizado. O que eu estou fazendo que eu cheguei a esse desequilíbrio? Né? É o autoconhecimento, olhar para dentro de si. O que está acontecendo comigo? Né? Para chegar a esse ponto. Mesmo que eu herdei coisas de outras vidas que eu não me lembro, tudo bem, mas o que tu pode mudar hoje? O teu estado mental e emocional. Todos os médiuns podem trabalhar com apometria? Ou somente aqueles que fazem um curso? Fazer um curso é pré-requisito? Porque a gente tem visto aí, pessoal, tem que fazer o curso, custa tanto. Eu não sei, eu acho que tem que estudar. Agora, necessariamente, você não é obrigado a fazer um curso com fulano ou com ciclano para trabalhar com apometria. O que você acha? Necessariamente não, mas tem que estudar muito, gente. Até porque nós já tivemos trabalhadores que se agregaram ao nosso grupo, que fizeram cursos em outras casas, e eles não eram trabalhadores talhados, vamos dizer assim, para trabalhar com apometria. Foram vários. Os grupos de apometria, assim como tem médiums entrando, tem médiums saindo, isso é normal. Tem uns que não se adaptam para aquele tipo de trabalho.
pela própria mediunidade de cada um. Então não é bem assim, tem que estudar muito. É um compromisso muito sério, muito sério. Um outro aspecto, né, que o pessoal às vezes se encanta com a técnica, é instigado em desbravar o mundo astral e ter experiências, né? Que a apometria acaba sendo uma oficina de experiência, de vivências muito rica, mas que nem Lisete falou, nem todo sensitivo é talhado para esse tipo de trabalho. Por quê? Poxa, às vezes 48 horas antes você já está com dor de cabeça, você está sentindo a dor do consulente. Está entrando em sintonia, né? Com aquele desencarnado que vai ser atendido, você dorme mal. É que é muito gostoso a gente se preparar para uma engira na sexta-feira ou ir na casa espírita para trabalhar com as suas entidades, com os seus guias. A energia dos guias é maravilhoso, né? Deixa a gente assim super bem. E a apometria é quase o outro lado, são energias densas, né? Tu passa mal, às vezes tu tem uma diarreia 2, 3 dias antes, quando não, o estômago fica todo virado, tu vem com uma dor de cabeça, chega no grupo, tu tem que dar passagem para obsessor e sofredor, muito mais do que para o guia e para o protetor, tu tem que... É muito desgaste. E aí termina o trabalho na casa e o trabalho continua à noite. Então tu é ainda desdobrado e à noite tu vai continuar. E no outro dia de manhã você tem que trabalhar. E no outro dia tu tem que trabalhar. E tu tá totalmente assim, ó, desmantelado. Em apometria não se trabalha só com guia ou com falangeiro, só com orixá, né? 90% é manifestação. É a manifestação do sofredor e do obsessor. De energias do umbral. Energias densas, pesadas. De enfermidades, densas, de doenças, de campos magísticos negativos, né? Eu digo assim, é meter a mão na cumbuca mesmo. Né? E assim, ó, e a gente vem para o trabalho e as coisas às vezes complicam no dia até tu chegar no terreiro. Até porque o campo de atuação da apometria, onde é, pessoal? Onde é o campo de atuação da apometria? É no quaternário inferior. Isso significa o quê? Umbral. Umbral, gente. Umbral. Não é lá em cima. Não é do mental superior para cima. Aí os espíritos não precisariam do nosso fluido denso animal, né? Exatamente. Se fosse nós só lá em cima, não precisa, né? Então tem muitos médicos que não aguentam essa demanda toda que vem. Não aguentam. Eles dizem, não é para mim, porque tu tem que Olha, temos um assunto polêmico logo na sequência. Lisete, agora que nós gostamos. É polêmico aqui, é polêmico o negócio. Sarita, nos ajuda aí quando a gente se prepara para responder essa pergunta polêmica aqui. Então, pessoal, todos aqueles irmãos que estiverem nessa noite compartilhando a nossa live estarão no final concorrendo ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Peço a vocês que no final da live vocês atualizem na linha do tempo e ali sairá então o nome do ganhador. Pediremos então que este ganhador entre em contato conosco, mande o seu nome completo, endereço e CEP para receber o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda em sua residência. Vamos lá, gente. Hoje é uma noite de bastante estudo, de informação. Vamos compartilhar a nossa live. Obrigada e até daqui a pouco. Quero agradecer a Júlia Costa pela pergunta, Júlia, que ela descortina algo que acontece muito nos grupos de apometria. Vou deixar para a Deise Elisete comentar. Posso fazer uma apometria para tratar outra pessoa? Posso fazer uma apometria para tratar outra pessoa que seja cética? Ou seja, a pessoa não sabe que ela vai ser tratada na apometria. Se ela é cética, você não vai dizer para ela. Claro. E aí, como é que funciona isso? Acontece isso na apometria? Nossa, acontece muito. As mães. As mães, as namoradas, as noivas, colegas de trabalho. Gente, assim, ó. Primeiro lugar, a pessoa pediu atendimento? Não pediu? Por que você quer proporcionar a ela um atendimento se ela não quer? Tá, mas Lisete, ela precisa. Mas você não respeita o livre-arbítrio da pessoa? Você não respeita? Se eu estou dizendo que eu não quero atendimento, você vai forçar a barra e me dar um atendimento? Se eu estou dizendo que eu não quero, eu não acredito.
Atender o marido sem ele saber. Atender o marido sem ele Tá com saber. problema de alcoolismo, Exato. brigando com o marido, aí vem e quer. E tem grupos que fazem. Né? Fazem, tem gente que faz. Não é uma magiazinha, isso não é um feitiçozinho usando Isso a é apometria? um feiticinho. Sutilmente, feiticinho, é uma aquela magiazinha. linha que a gente vai para um lado, para o lado errado. Estamos pendendo para o lado da magiazinha. A pessoa tem saúde? É maior de idade? É vacinada? Pode caminhar? Ela está em coma? Ela não pode se movimentar? Ela não tem condições mentais de decidir o que ela quer? Se ela decidiu o que ela não quer, por que eu vou me meter? Então nós temos que respeitar a vontade das pessoas. Eu só posso, e é, vamos dizer assim, verdadeiro, eu pedir um atendimento, vamos dizer, para um familiar, se ele não tiver condições de se locomover. Às vezes são pessoas que estão em coma, elas não têm condições de decidir, a família pode solicitar um atendimento. Agora, uma pessoa saudável, maior de idade, pode caminhar, não tem problema de saúde, nós vamos nos atravessar na vida dela? Temos que pensar melhor sobre esse assunto, para não fazer feitiços e pequenas magias. Ou grandes, né, gente? Tem gente que faz grandes magias. Boa noite, meus irmãos. Estou olhando aqui as perguntas, muitas perguntas boas, inclusive, entrando. Muito legal. Não vou conseguir responder todas, né? Porque senão nós ficaríamos a noite toda aqui. Vou perguntar aqui, eu acho que pode ser para Deise. Deise, a gente fala muito aí, bolsão de espírito sofredor. O que é isso? É uma bolsa de espírito, bolsão? E quando isso se apresenta, o que se faz com isso? Explica para nós, que isso é um jargão comum na apometria, né? O que é esse bolsão de espírito sofredor e como é que isso se forma? Esses bolsões ou bolas, né, de espíritos sofredores são espíritos que eles estão vibrando na mesma sintonia de sofrimento mental e emocional. Então eles se atraem, formando esse enorme bolsão, né? E para a gente recolher né, e ajudar a encaminhar esses sofredores, geralmente é através de um link, de um encarnado que passa por uma desarmonia, que a gente chama de ressonância, né, de vidas passadas, e vem com algum trauma que aconteceu de uma hora para outra, né, por algum gesto, alguma coisa, alguma paisagem, e leva numa vivência traumática de vidas lá atrás. E elas, vamos dizer assim, e esse bolsão acaba se sintonizando com esse sofrimento desse encarnado. Então tem uma técnica que são recolhidos esses espíritos, são milhares, centenas, são muitos espíritos. E o plano espiritual, o hospital que ampara o grupo, já está preparado para receber esses espíritos. E eu acho que é aí que fica a caridade, né, Lisete? Necessariamente não significa que eles vão ser atendidos individualmente, né? Normalmente é atendido um desse que está ligado nessa egrégora de sofrimento, vamos dizer assim, né? Em sintonia com esse sofrimento, é atendido um e através dele é feito todo o recolhimento e esses espíritos são encaminhados para locais de refazimento, onde eles vão ser trabalhados, atendidos e depois eles vão ser encaminhados para outros locais onde eles vão continuar, vamos dizer assim, a caminhada deles. Se eles vão ficar nesses locais, a gente não sabe. Aí é a equipe espiritual que vai determinar. E são espíritos totalmente em desequilíbrio, são mutilados e com fomes e sujos, assim, é um quadro bem triste. Gabriel Ângelo está comentando aqui o seguinte. Boa noite, Gabriel. Pessoas com problemas de vício em drogas. É possível aplicar a apometria nesses casos sem que a pessoa saiba?
esta questão da drogadição ou outras doenças degenerativas, principalmente familiares, parentes, se deixam pressionar e querem fazer o atendimento sem consentimento da pessoa. Eu já vi dirigentes de trabalho fazendo para familiares e dizendo que o que importa é fazer o bem, não interessa quem. Isso é um tanto infantil, essa afirmação, porque ela parte de uma presunção que eu sei qual é o bem que o outro tem merecimento ou precisa. Meu amigo, nós estamos em terra. Eu não sei nem o que é o bem para mim. Você imagina o bem para o outro. Então isso cabe aos mentores espirituais, aos mestres kármicos, guias astrais, determinarem. Agora, se a pessoa, independente dela ter um processo de doença qualquer, drogadição, nós podemos auxiliá-la? Podemos, meu irmão. Ore por ela, coloque a sua vibração numa prece e radiação. Peça para que os guias astrais, dentro da possibilidade de intervenção, assim o procedam. Mas não impulsione a sua vontade, o que você acha, não presuma nada. Não imponha a sua vontade naquilo que tenha que ser feito. Acho que é o primeiro bom senso que nós temos que ter. Quando a pessoa está com discernimento embotado, ela não consegue expressar a sua consciência, ela está hospitalizada, ela está em coma, ela está num processo senil mental, é possível o atendimento? É possível, mas deixe para o plano espiritual determinar o alcance dos trabalhos, não é mesmo? Exatamente, exatamente. Não cabe a nós determinar o que vai ser feito naquele momento. Nos casos, nesse tipo de caso, até nas pessoas que estão em coma, em doenças senis, como o Norberto falou, o que a gente pode fazer num caso desses atendimentos? A gente pode chegar, o grupo pode chegar até o ponto de fazer desdobramento, né? E a partir dali, pedir que a equipe espiritual faça o que for necessário e de merecimento daquela pessoa. Nós não vamos determinar nada, nós não vamos fazer nada. Nós vamos fazer irradiação e vamos doar energia para que a espiritualidade faça o que tem que ser feito. Nós não vamos determinar nada, porque nós não sabemos o que aquele ser está precisando no momento. Essa é a atitude que nós tomamos. A Júlia Costa escreveu, Chico Xavier já dizia, somos responsáveis pelo bem que fazemos, a quem fazemos e quando o fazemos. Com certeza, nós somos tão responsáveis, Júlia, se esse bem que eu estou fazendo envolve um processo magístico ou de invocação de espíritos ou de criação de campos de força para esse bem para o outro que eu acho que o outro merece ou ele deve, eu sou responsável por esse bem. E se esse bem não está no merecimento dele? Como é que fica? A pessoa está num processo de acidente, traumatizado, num hospital. E eu acho que eu vou fazer o bem para ele não desencarnar. Ou ele é um familiar, ou ele é meu amigo, eu me sensibilizo com isso, eu me envolvo emocionalmente, eu acho que eu tenho que fazer o bem para ele. Aí eu envolvo a apometria, eu vou procurar o orixá falangeiro, eu vou fazer um ebó, eu vou procurar trabalho, aonde for. Mas se é aquele momento cósmico dele de desencarne, eu posso estar até atrapalhando o mundo espiritual, interferindo na evolução do outro, porque nós sabemos que o espírito é imortal. Então é muito relativo isso, minha irmã. Nós não somos Chico Xavier. Eu não sou Chico Xavier. Nem eu. Estou longe de ser o Chico Xavier, né? Mas acontece, quantas vezes a pessoa está hospitalizada naquele período, né, quase morte, e os familiares fazem oração, 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 e o plano espiritual promove uma energia para aquele doente, e ele melhora, ele vai para casa, e todo mundo fica aliviado e para as orações. E aí, nesse momento, o plano espiritual atua novamente, que já está na hora do desencarne. Promove o desencarne. E promove daí o desencarne, porque não está aquele peso, aquela cobrança dos próprios familiares em orações. Não devemos orar? Claro devemos orar, mas colocamos de uma maneira que o plano espiritual atue daquilo dentro do merecimento, dentro do momento da pessoa. Quer ajudar? Peça ao plano espiritual que faça o que for necessário naquele momento para aquela pessoa. Isso mesmo. O Júlio Costa comentou,
exatamente, essa benevolência cega não é caridade, é ego. Júlio Costa, eu vou concordar com você, porque fazer o bem sem olhar a quem, e interferir no livre-arbítrio do outro, e na presunção do bem que o outro precisa, a meu ver, também é um processo de infantilidade espiritual nosso. Nós temos na nossa inconsciência coletiva a influência, né, do santinho, né, o santinho que faz tudo, o catolicismo popular que veio para cá, né? É o mentor, é o anjo que está sempre à disposição para tudo fazer. 24 horas. Nós não podemos ser infantis nessa questão de fazer o bem. Gente, nós precisamos ter consciência da responsabilidade de invocar espíritos, formar campos de forças em nome de terceiros que não autorizaram. Não é verdade? Cada um de nós tem um ori, uma divindade interna, cada um de nós tem um anjo guardião, um Exu guardião. Se houver necessidade e tiver o merecimento, ninguém vai tirar ninguém do corpo. Exatamente. Porque, ou com morte física, ou que seja, porque o plano espiritual vai atuar. E não é a apometria ou qualquer outro processo de mediunismo que vai fazer a diferença. Porque se fosse assim, a apômetra não ficava doente, pai de santo não tinha câncer, né? Pastor evangélico não morria de câncer de próstata, e essas coisas todas que a gente sabe que é do universo humano. Muito obrigado a todos que estão comentando, assunto polêmico, eu sabia disso, mas nós não queremos impor nenhuma verdade. Nós estamos compartilhando uma experiência, um saber de quem já está há algum tempo nessa caminhada, né? Exatamente. Então, pessoal, quem estiver neste momento compartilhando a nossa live de hoje, estará então concorrendo ao final ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que é um guia prático de estudo. Vamos passar a informação adiante, vamos compartilhar e vamos aprender juntos. Daqui a pouco estarei de volta. Vamos lá, Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda. Obrigado, gente. O Quinho Carvalho comentou: o amor é o bem maior que o seu semelhante. Quinho, a apometria sem amor, ela pode se transformar no mais nefasto processo de enfeitiçamento do outro. E amor é o respeito incondicional ao momento de cada um, meu irmão. Muito obrigado pelo seu comentário. Eu vou fazer algumas perguntas mais técnicas. Daisy, o que é uma ressonância vibratória ou ressonância do passado? Como isso influencia nos processos de obsessão? Bom, pessoal, uma ressonância vibratória, né? Ela é, nós somos espíritos milenares, nós já vivemos centenas, muitas encarnações, muitas vidas, né? E nesse histórico nós angariamos experiências boas e experiências de dor e sofrimento, experiências ruins. Já fomos algozes, já fomos vítimas. E isso está guardado no nosso inconsciente profundo. Nós não temos acesso a isso. O nosso consciente, que é a minha personalidade hoje, não tem acesso a isso. Mas em determinado momento, por ver uma paisagem, ou um gesto, ou um fato acontece, que eu consigo acessar algo que não está tão profundo, mas está mais, vamos dizer assim, mais na margem, vamos dizer, do inconsciente, não chega ao consciente. E eu consigo, através desses gestos, eu consigo acessar, mas eu não tenho plena percepção do que me aconteceu naquela vida. Mas eu sinto o sofrimento, eu sinto a dor. E isso traz um desequilíbrio mental, um desequilíbrio emocional, e pode até doenças também chegar no corpo físico. Então, o que acontece? Nós precisamos, vamos dizer assim, acessar essa vida, né? A apometria tem técnica que acontece, que faz esse trabalho. Tu acessa essa vida, né? E despolariza esses estímulos que está trazendo essa desarmonia para ti.
Eu vou dar tem um tempinho, né, Claro. Norberto? Eu vou dar um exemplo para um melhor Temos- entendimento. A live é até 4 horas. Ah, coisa boa. Então, Nós começamos coisa às boa, até né, meia-noite. Lisete? Até meia-noite. Dá pra- Então, eu Ótimo. vou dar um exemplo. Tá? É uma moça de uns 25, 26 anos, e ela resolve sair de casa e morar sozinha. Então, ela aluga uma casa, e nessa casa ela tem um sótão. E aquele sótão que tem janelas, né? Ela colocou cortininha, ele começou a pintar, a arrumar para fazer o escritório dela. Ela é advogada. Então, ali ela ia fazer o escritório dela. Quando ela começa a limpar, a pintar, ela começa a passar mal naquele sótão. E esse passar mal vai cada vez mais se intensificando. E ela achava que isso era uma coisa, né, sem importância. E o tempo foi passando, os meses foram passando, e aquilo foi agravando cada vez mais. Então, ela começou a sentir dores no ventre, ela entrou num processo de depressão, não comia, começou a ter olheiras. E depois de um determinado período, uma amiga foi visitar ela e encontrou ela, parecia um zumbi vivo, atirada num canto. Então, toda aquela alegria e felicidade de ter alugado uma casa e ter morado sozinho, se foi. E ali era um ser, um trapo vivo. E aí a pessoa estava tão assim, envolvida naquele sofrimento, que ela perguntou se ela queria alguma ajuda e levou ela numa casa de apometria. Tá. E ela foi lá e foi encaminhada para um grupo, e o grupo acabou descobrindo que isso era uma ressonância de vida passada. O que acontecia? Ela limpando esse sótão, pintando, ela fez um link numa vida passada, que ela não teve uma imagem nítida, mas apareceu o desequilíbrio todo, que ela era casada lá no tempo das cruzadas, e o marido ficava 6 meses, 1 ano fora, e ela se apaixonou por um outro homem e engravidou. O marido, quando voltou para casa, viu a esposa de barriga que não era dele, e trancou ela no sótão e deixou ela lá passar fome até que ela perdeu a criança. Ela abortou sozinha e veio a falecer com todos esses no tempo da cruzada, né? Por causa de doenças e falta de alimentação, ela veio e desencarnou ali. Falando dos bolsões, todos aqueles espíritos que viveram uma situação semelhante, com um sofrimento semelhante, mental e emocional, se ligaram, como é que eu posso dizer, acumulando mais aquela energia mórbida em cima dela. Né, a energia. Né? Essa energia mórbida em cima dela. Então, foi feito uma despolarização, que a Lisete pode depois até explicar como é que se é feita essa despolarização. Foram recolhidos esses espíritos sofredores, né? E aí ela conseguiu retornar com seu equilíbrio emocional, fazendo tudo aquilo que foi recomendado, as palestras, a reforma interna, o autoconhecimento e tudo mais. Acho que deu para dar mais ou menos uma ideia do que é uma ressonância de vida passada. Aí, nesse caso, tu pode dizer que essa despolarização de estímulos de memória em relação a essa ressonância apagou as lembranças de passado? Não apagou, porque aquilo é uma experiência que está na história dela como espírito milenar. Está lá. Aquilo ali não é apagado. O que vai é diminuir os estímulos de desequilíbrio, que trouxe esses estímulos para ela. Isso sim que vai... Na realidade, o que vai acontecer é que vai suavizar aquela lembrança, para que ela tenha condições de retomar sua caminhada. Mas despolarização de estímulos de memória não apaga a lembrança de ninguém, não apaga a memória de até ninguém. Porque nem tem não como, tem né, como, gente? é a história do espírito. Aquilo é a história do espírito milenar, está gravado na sua consciência milenar, e isso serve na realidade de aprendizado, né? E a história dele. O que vai acontecer é que vai suavizar a lembrança,
para que aquilo não afete mais, né, a sua caminhada, não provoque doenças, depressão e outras coisas. E agora eu vou fazer uma pergunta para ti, Lisete. Olha lá. Tá? Como é que o grupo acessa essa ressonância de vida passada? Antes da Lisete responder, fica no ar a tua pergunta aí. Olha lá o que a Sarita quer falar. Então, pessoal, estamos hoje no sorteio do livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que é um guia prático de estudo, de trabalho. E como é que vocês vão receber esse livro? Aquele irmão que compartilhar a live essa noite, passando essas informações, estará então concorrendo no final da live a este livro, Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que será sorteado daqui a pouco. Voltarei com novas informações. Obrigada. Rapidinho, olha só, nosso irmão Geraldo Magela Salomé, que sempre nos acompanha aí nas lives. Obrigado, Geraldo, um abraço para você. Ele está dizendo, tem algum trabalho científico com prova que a apometria funciona? Geraldo, o doutor Lacerda, que era médico, quem trouxe a apometria para nós, ele tinha uma vasta casuística, né, estatística classificada. Ele aplicou a metodologia estatística de pesquisa médica, científica, e catalogou esses pacientes e acompanhou-os. Inclusive, ele trabalhava no Hospital Espírita de Porto Alegre. Muitos dos pacientes eram internos do Hospital Espírita. E ele chegou à conclusão, analisando o resultado desse acompanhamento, que a apometria contribuiu decisivamente para o melhoramento desses pacientes. Obviamente que associada à continuidade do tratamento médico. Então, nós temos trabalhos científicos que indicam, né, e confirmam que a apometria tem efetividade. Nós mesmos, o livro Evolução no Planeta Azul, da trilogia Umbanda e Apometria, que é Jardim dos Orixás, Voz de Aruanda, Evolução no Planeta Azul, nós temos ali, eu acho que mais de 14 ou 15 estudos de caso que foram acompanhados dos consulentes. A gente também deu. Então, eu te diria assim, sim, meu irmão, nós temos trabalho científico. A Deise ia fazer uma pergunta para a Lisete, é isso, Deise? O que você ia perguntar para a Lisete? Como é que o grupo acessa essa ressonância de vida passada? O consulente vem com desequilíbrio, de depressão, dores no ventre. E como é que o grupo sabe que aquilo ali é uma ressonância? No momento em que se faz o desdobramento do consulente, se abre os campos energéticos, e se faz a sintonia dos médiuns com aqueles campos do consulente. Nesse momento, através da percepção e da vidência, essa sintonia fina que é feita com o consulente, os médiuns vão poder acessar esses campos e ali vai se verificar, porque está tudo gravado nos campos energéticos das pessoas. Todas as nossas vivências estão gravadas nos nossos campos energéticos, principalmente essas experiências negativas, porque elas estão ali justamente para serem tratadas. A espiritualidade que A espiritualidade trabalha de maneira que, quando isso acontece, é porque está na hora daquela pessoa ser tratada, né? Então, é assim que a gente acessa, através da mediunidade, os médiuns incorporados que vão acessar. Muito bem. A Márcia Souza, boa noite, Márcia. Que doçura essa imagem do nosso amado benfeitor Ramatiz. Minha gratidão por tudo que aprendi com ele. Deixei de comer carne, parei de fumar e muito mais. Também, depois de ler seus livros, há mais de 30 anos, tinha mesmo que aprender. Abraço, Pai Norberto, de São Paulo, Márcia Souza. Obrigado, Márcia, pelo seu carinho, a Ramatiz, esse abnegado amigo espiritual aí que tanto nos auxilia. Obrigado aí pelo seu comentário. Vamos ver se eu pego aqui mais uma pergunta, aqui já nessa parte mais interativa com o pessoal. O pessoal continua insistindo em saber. Tem uma pessoa aqui que reclamou, nem vou dizer o nome dela. Ela disse que não deixaram ela saber nada na apometria. Aí disse, como ela vai se curar se ela não ficou sabendo nada? Então a curiosidade, ela é mais intensa do que a fé
um amparo espiritual, que nem São Tomé, né? Então, às vezes, o próprio consulente, ele provoca, e ele, se ele não ficar sabendo, mas por que meu marido me maltrata tanto nessa vida? Eu devo ter escravizado ele em vida passada, alguma coisa assim, quer saber, né? Olha, talvez se soubesse ia agravar mais ainda. Tem isso também, né? Às vezes nós temos surpresas, porque nós achamos que nós somos os bonzinhos da história, e às vezes, gente, a gente foi vilão. Então a gente está recebendo um retorno. Então, assim, nós não estamos aqui de bonzinho nem de santinho. Então, às vezes, é melhor nós saber o que vai levar. O que vai melhorar? Vai levar a quê? Saber o que foi em vidas passadas. O que interessa para nós é essa. É a nossa caminhada hoje, é acertar hoje o nosso passo. Eu sempre digo, né, o bom senso. Nós temos que ter uma lógica no nosso pensamento e aquilo que a gente deduz para a nossa vida. Vê se você concorda. Aquilo que é excesso na minha vida hoje pode ter sido escassez no passado. Pode, exatamente. Dentro de uma relação de efeito e causa, isso está tendendo ao equilíbrio. Excesso esse que pode ser bom ou pode ser ruim. Não estou aqui entrando no senso de valor. Mesma coisa aquilo que me falta na minha vida hoje. Por exemplo, me falta dinheiro. Eu tenho dificuldade do emprego que eu ganhe um salário mais remunerado. Ou eu acho que eu ganho pouco e aquilo não é o suficiente para a minha vida. Então eu acho que eu tenho escassez. Mas será que eu tenho escassez mesmo? Eu tenho que aprender de alguma forma a lidar melhor, digamos, com dinheiro do que em vida passada que eu tive muito e fui, como é que é? O filho pródigo, né? Negligente. É por aí, né? Eu acho que a gente pode induzir isso aí. Independente de enredos, de personagens, Exatamente. de enlaces de vida passada, de inimigos, que isso não vai nos auxiliar em nada, né? É saber ler a vida, né? Se nós prestarmos atenção nos acontecimentos, nas coisas, nos fatos que se repetem na nossa vida insistentemente, sempre a mesma coisa, nós temos que parar e pensar. Por que isso está acontecendo? O que eu estou fazendo? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que mudar? Por que isso se repete na minha vida? Então, nós temos que prestar atenção nas coisas, nas sutilezas da vida. Daqui a pouco a pessoa já fez 10 atendimentos de apometria, como a gente já viu, 4, 5 casos diferentes. Eu conheço, e não resolveu nada, né? Eu conheço gente que nós chamamos de papopometria, que ela vem, faz o tratamento, pior que é. E na semana que vem ela quer de novo, gente. E ela quer de novo, quer de novo. E quando não vai numa casa, em várias casas, e vem na outra, mas lá disseram isso. Daqui a pouco vai na terapia, lá na terça-feira passaria. E tem certas situações. Quer passar na maca, que quer arrumar a dor, e vem na apometria, vai no outro terreiro. E vem na gira da sexta. E diz que a entidade mandou fazer a apometria. Então, mas na realidade o que nós temos que fazer é prestar atenção nos recados que a vida nos dá. E daí tirar algumas lições. Aquilo que nós estávamos falando. Os nossos excessos, as nossas ausências, e como eu lido com isso, e qual é o recado, qual é a mensagem educativa que a vida está querendo me passar. Vezes... Porque Ori conspira para que eu me supere. Para que eu tenha um propósito de vida, de abundância e de prosperidade. E quem sabe aquele obstáculo, aquela dificuldade que tu está passando na vida, é para tu te melhorar. E tem um detalhe, gente, nem sempre é ressonância de vidas passadas, às vezes é desta vida mesmo. É preguiça dessa vida. É preguiça. É desta vida mesmo, porque as coisas hoje em dia estão andando muito rápido. Então, assim, prestar muita atenção, não colocar tudo como vidas passadas. Às vezes é o comportamento desta caminhada que nos leva a ter problemas. Eu sempre digo, Liz e Deise, o excesso de conhecimento hoje em dia, de informação, e informação ou excesso de conhecimento não é sabedoria. Não. Você sabe tudo. Você sabe quantos vórtices o chakra tem, quantas par. Você sabe quantos corpos espirituais, nádias, meridianos. Você vai até lá no átmico que volta nos subníveis lá embaixo, vem e é subníveis de consciência, isso e aquilo.
mas daqui a pouco transborda, você não sabe o que vai fazer. Não, e às vezes E o básico você o não feijão faz. com arroz não faz. Exatamente. Tirar os aprendizados da vida com a simplicidade que a Uma vida nos paciência ensina. mais comum, principalmente com os da casa, tem mais paciência, mais tolerância, a gente não faz. Então, pessoal, quem estiver nessa noite aí compartilhando da nossa live, poderá ganhar então o livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que será sorteado daqui a pouquinho no final da nossa live. Pedimos então a você que for sorteado, que entre na linha do tempo e olhe lá o seu nome, confirme e mande para nós o nome completo, o endereço e o CEP. Mas para isso, gente, no final da live vocês têm que atualizar na nossa linha do tempo. Compartilhe a nossa live e você receberá em casa gratuitamente o livro Apometria, os Orixás e a Linha de Umbanda. Meus irmãos, nós temos 10 minutos aí de live, tem um horário para terminar, 9h30. Vamos fazer um bate-bola rápido. Agora nós vamos acelerar aqui as perguntas aqui. A Cláudia Amaral está comentando, além dos pretos velhos de caboclos, outras entidades de Umbanda auxiliam na apometria? Sim, Cláudia Amaral. Não só outras entidades, né? O poder de realização dos orixás que fazem parte da egrégora de Umbanda auxilia. Quem tem manejo com orixá, com falangeiro, dentro da dinâmica de terreiro, vai poder utilizar-se disso dentro do atendimento com a apometria. Então, preto velho, caboclo, boiadeiro, baiano, né, Exu, bombogira, todas as linhas de trabalho, todos os orixás, né, podem ser invocados dentro da orientação que os guias astrais vão dar na dinâmica apométrica. Tá bom, minha irmã? Obrigado aí pelo seu comentário. Aqui tem uma pergunta que ela viria dentro da autoobsessão, que seria uma pauta que nós temos aqui. A Carla Cristina está dizendo o seguinte: o quanto os trabalhadores da apometria podem ser afetados? Pode ser aberta a ressonância do médium durante o atendimento? Ele pode ficar influenciado por uma faixa de ressonância? E eu diria mais, quantas vezes o trabalhador entra numa autoobsessão e ele acaba sendo motivo de quebra de corrente, de desagregar o grupo? Isso. Então não é só você entender a técnica, estudar, ter sensibilidade, é preciso também uma superação individual muito grande do trabalhador com a apometria, né? Porque ele vai entrar em algum momento também ele numa faixa de ressonância e numa autoobsessão, né? Desde o que é a autoobsessão? Eu acho que quando o médium vai dar a passagem, que você vai fazer a catarse, né, de uma ressonância do consulente, ou vai dar passagem para um sofredor obsessor, ele tem ali um mínimo dentro dele que puxa aquilo, né? Ele tem, vamos dizer assim, seria o reflexo, alguma coisa que faz essa liga. Claro que o médium, ele acaba, ele se trabalha dentro da, pelo menos é o que a gente espera, né? Que ele se trabalhe, que faça seu autoconhecimento, mas tem que ter grande cuidado com a autoobsessão, de achar que aquilo é com ele, que estão fazendo, ele ficou com os resquícios do trabalho. Ele não se desliga do trabalho. Ele não se desliga do trabalho, então o grupo tem que dar atenção para ele. A questão do deslumbramento. Exato. Fica deslumbrado, encantado, comenta com a mulher, sai dali, comenta, fica ligado no... Porque isso é uma das regras. Saiu do trabalho, não se fala, porque aquele trabalho ele fica atuando ainda 24, né? 48 horas. Então, quanto menos tu pensar, imagina falar, contar, explicar para pai, mãe, irmão, filho, não pode. Isso se chama ética no atendimento. Não se comenta. E até não se comenta por uma questão ética, que não se comenta a vida das pessoas,
nem as doenças que ela tem, os problemas, mas também para que a gente não fique vibrando. E todo trabalhador de apometria, todo trabalhador, seja apometria, teriatria, seja nas giras de caridade, não importa, todo médium está sujeito à autoobsessão. Nós não estamos livres de todo. Que tu achou que tu ficou com um pouquinho daquele consulente que veio, eu fiquei um pouquinho com a carga mórbida dele. Não. Não. Teu irmão aqui que está perguntando, está comentando o seguinte, qual é a minha opinião sobre a Chitar Charan e os extraterrestres no trabalho de apometria? Eu vou dizer, olha, meu irmão, eu vou dizer uma coisa, eu nem tenho opinião a dar, porque eu não tenho experiência nenhuma com a Chitar Charan, com extraterrestres. O que eu sinto é que são tantos espíritos do lado de lá que estão em processo de reencarnação, que precisam de uma tarefa, né, para continuar seu melhoramento íntimo, que a gente às vezes acaba se tornando insensível. Eu já vi irmãos que preferem trabalhar com extraterrestre, com a Chitar Charan, mas não com espírito humano, ou com preto velho, ou com caboclo, ou com qualquer outro. São tantos e tantos espíritos na fila da reencarnação que alcançam a possibilidade de uma tarefa no astral, vai ser um benfeitor, né? Vai ser um Exu, vai ser um preto velho, um caboclo, um boiadeiro, um baiano, uma pombagira, um mestre oriental que vem nos auxiliar. Então eu acho, meu irmão, que ainda a nossa prioridade é oportunizar aqueles que estão muito próximos de nós, no processo de humanização ainda, nesse contato anímico, mediúnico, seja na Umbanda, na apometria, na mediunidade de uma maneira geral. Obrigado aí pelo comentário. Um grande abraço ao Newton Júnior. Ele diz o seguinte: parabéns pelo trabalho de vocês dentro da lei do auxílio da caridade. Nós, os filhos de Tia Neiva, membros da doutrina Vale do Amanhecer, saudamos os irmãos de Umbanda científica e do grande e amado mestre Ramatiz. Obrigado, Newton Júnior. Um grande abraço ao Vale do Amanhecer, tantos preto velhos, caboclos, entidade umbanda que atua aí no Vale do Amanhecer. Muito obrigado para você, muito axé, meu irmão. Eu acho que no astral nós estamos todos aí interligados. Irene Nascimento, os tratamentos apométricos são cobrados? Se sim, qual o valor médio dessas consultas? Olha, Irene, eu não sei, minha irmã. Os nossos trabalhos são todos gratuitos. Tudo que envolve mediunismo e assistência espiritual no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, na mediunidade de Norberto Peixoto, de Elisete, de Deise, é gratuito. Então não faço a mínima ideia, tá, minha irmã? Os nossos lives, vídeos no YouTube, livros, são todos objetivando passar conhecimentos informativos. Não tem a intenção de captar consultas, captar alunos para cursos ou qualquer outra vinculação com assistência espiritual paga, tá, meu irmão? Obrigado aí pelo seu comentário, que você encontre um grupo de apometria que cobre, você está buscando, e que você encontre aí o seu caminho, tá bom? Obrigado pelo seu comentário. Vamos ver se a gente pega aqui mais algumas... Tem pessoas aqui que fazem comentários, meus irmãos, cobrando resposta. Gente, são centenas de comentários, tem comentário que já passou. Eu não consigo responder a todos, tá bom? E não adianta vocês ficarem impacientes, tá? Olhem aí, daqui a pouco, depois que a live for publicada, daqui a pouco Deise, Lisete, eu também, a gente pode responder uma ou outra pergunta. Mas a última live nós tivemos 800 comentários. Exatamente. É impossível. Não tem como, nós respondemos 800, não tem como, tá bom? Dione Alves está perguntando, a auto-obsessão seria uma influência maior de nossas personalidades mal resolvidas do passado? Dione Alves, olha só, nós entendemos que a consciência é única, ela é um holograma, tá? E nós temos um inconsciente profundo, o nosso lado sombra, que nos influencia. E ali estão armazenadas, no nosso inconsciente profundo, todas as nossas experiências, vivências. Nós
fugimos um pouco desta classificação de personalidades, subníveis, tá bom? Todos nós somos influenciados o tempo todo pelo nosso inconsciente, dentro de todo esse manancial de vivência, experiências que nós temos armazenados. Nosso Ori, que é a nossa divindade interna, nosso Exu interno, que é o Bara, dá caminho para aqueles insights que nós precisamos para o nosso melhoramento íntimo, para a consecução do nosso propósito de vida nessa atual encarnação, aqui e agora. Agora, qual a personalidade que a gente foi, deixou de ser, personagens, enredos, é de só menos importância. Lembremos, minha irmã, que todo um insight ou influência do inconsciente, que quando ele nos desequilibra e nós não conseguimos lidar com a emoção que ele causa, nós podemos procurar um auxílio espiritual. Mas, de regra, esses impulsos, né, eu digo, essa repetição de padrão que vem do passado, cabe a gente discernir o senso de autopercepção de cada um e nós mesmos ir mudando, né? Não é um comando, não é um atendimento apométrico, um comando magnético, um desdobramento, um extraterrestre, um Exu, um caboclo que vai resolver isso, não é mesmo? Isso se chama autoconhecimento, que é o que nós temos que praticar e investir no autoconhecimento. Meus irmãos, ainda está em tempo. Estamos encerrando a nossa live, mas ainda está em tempo. Olha aí. Então, pessoal, essa noite, todos vocês que estiverem neste momento compartilhando a nossa live, estarão concorrendo, então, ao livro Apometria, os Orixás e as Linhas de Umbanda, que é um guia de trabalho e de estudo prático. Gente, quem quiser adquirir o livro, pode entrar em contato com a Livraria do Triângulo, que nós enviamos para todo o Brasil com frete grátis, ou vocês podem procurar nas melhores livrarias. Esse livro é editado pela Besouro Box. Então, gente, daqui a pouco mais, então, o sorteio do livro. Continue aí compartilhando a nossa live. Voltarei em seguida. Obrigada. Nós vamos para nossas considerações finais, em função de horário, 9h30, é o nosso horário limite aí para terminar a live. Antes de eu fazer as considerações finais, queria passar a palavra para a Liz e para a Deise. Liz. Pessoal, foi um prazer compartilhar com vocês este momento, trocando informações, divulgando o nosso trabalho e a nossa experiência. Teremos outras. Nos encontraremos em outras oportunidades. Com certeza. Pessoal, apometria é estudo, muito estudo, cabeça aberta, ética e amor. Então, obrigado por mais esse momento aí com vocês. Nós aprendemos um monte com vocês e conseguimos passar um pouco que nós sabemos. E, com certeza, terá outros lives, né, Norberto? Então, essa questão das lives, quando abriu essa janela do Facebook, essas transmissões ao vivo, nós estamos orientados pelo plano espiritual que isso é uma tarefa para nós, né? Então, é uma possibilidade de abranger um grande número de consciências no menor espaço de tempo possível e dividir saberes e experiências sem a pretensão de impor uma verdade. O pessoal às vezes critica, né, que a gente está ficando personalista, está fazendo muito vídeo. Gente, criticar a obra do outro é fácil. Eu nunca me considerei mais evangelizado de quem quer que seja. Pelo contrário, acho que eu tenho muitos defeitos. Agora, o que adianta a gente ser evangelizado, ser um espírito amoroso, fraterno, e nada estar fazendo? Então, vamos meter a mão na massa. A gente vai continuar com muita humildade, sem querer tornar a coisa personalista, mas é impossível você não mostrar a sua face, a sua voz, né, numa transmissão ao vivo, num trabalho de divulgação. Não vamos agradar a todos, né? Não vamos agradar a todos, mas temos que nos prender, nos fixar aqueles que estão nos apoiando. Então, muito obrigado a você que nos apoia, que nos segue no YouTube, no Facebook. Vamos botar essa live também, ela está sendo gravada no YouTube. Profunda gratidão e respeito a todos, não queremos impor uma verdade, cada um tem o seu ori, seu caminho, suas escolhas. Gratidão por você permitir, meu irmão, que a gente chegue em imagem, em voz, no seu smartphone, no seu desktop, no seu computador, na sua residência, no seu trabalho, enfim, permitir que a gente
se manifeste e leve a nossa mensagem aí através das redes sociais. Nosso muito, muito obrigado. Com certeza, se tivermos saúde, vontade, nós retornaremos. Lisete e Deise, com certeza, o convite fica em aberto. A gente propor outros temas dentro do universo da Umbanda e do mediunismo, e nós aproveitarmos essa janela, essa possibilidade da gente vir aqui se doar, né, dar o nosso tempo, nos doarmos, dividirmos saberes e experiências com vocês, tá bom, meus irmãos? Nosso Motumbá, Colofé, Axé, Saravá fraterno, a todas as doutrinas, a todas as frentes espiritualistas, a todas as religiões, ao universalismo e à fraternidade universal. Até a próxima oportunidade. Parar a gravação também.